que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Então perceba através dessas passagens que o casamento é largamente recomendado por Deus. Se uma pessoa ou outra não deseja casar, não quer casar, isso é uma questão pessoal. Mas a questão divina, a questão em que o Criador estabeleceu para o ser humano, é que esse viva em família. Então Deus orienta, sim, para o casamento. Há pessoas que não casam porque não querem suportar a pressão, porque então elas têm maus exemplos da familiaridade, ou até mesmo da sociedade, de amigos, né, que se casaram, não deram certo, ou então o tempo em que nós estamos vivendo, as pessoas não estão levando muito a sério a questão da formação familiar. Então há pessoas que preferem ficar só. Outras pessoas não se casam por questão meramente religiosa, né? Porque a religião impõe isto. Então veja, é a religião que impõe, não é Deus. Enquanto a religião impõe essa situação, Deus, ele fala o contrário, né? Então muitas vezes a religião está indo contra a vontade de Deus para colocar pessoas em uma questão de celibato. E outras pessoas se sentem, por si só, elas se sentem celibatárias, elas não querem, elas não querem o casamento. Então é uma questão muito pessoal, muito íntima. Mas a recomendação divina é para que realmente haja formação da família. Deus nos criou com esse propósito. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14, está escrito: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Aqui também o apóstolo Paulo instruindo ao seu filho na fé, Timóteo, evidentemente pela direção do Espírito Santo de Deus, que as mulheres viúvas, as mais novas, devem se casar, né? Entendemos, amados, que o peso da responsabilidade para o sucesso do casamento repousa sobre o homem, que é o sacerdote do lar estabelecido por Deus. Podemos entender de uma forma muito abrangente que quando Adão é criado, e você conhece a história, ele tem domínio sobre tudo. A única que não estava presente era Eva. E isso é muito importante. Eva não estava incluída no domínio. Porém, ele tinha domínio sobre tudo. Deus pôs uma árvore ali no meio do jardim, e é uma árvore que somente tem um fruto. Porém, esse fruto é bom e é mau. E era difícil reconhecer o fruto, porque se mostrava bom, porém era mau. Muitos pensam que a árvore é algo que se pode reconhecer à distância. Não é. Porém, todas as árvores tinham fruto, e todos se mostravam bons. E ele disse que a árvore da vida estava no meio do jardim. E não diz que a árvore do conhecimento estava no meio. E precisamos entender que a palavra meio não significa necessariamente centro. Significa entre, ou seja, está entre o jardim. Então podemos entender que não está falando de uma árvore identificável. Está falando de um anjo de luz. E esse anjo de luz, todavia, existe. Agora note bem, que Adão tem domínio sobre tudo e todos obedecem a ele até que ele delega a autoridade ao príncipe dos ares, ao querubim expulso, a Satanás, previamente conhecido como Lúcifer. Deus disse ao homem: não quero que você coma desta árvore. Aparentemente é uma limitação, porém não é uma limitação. Olha que Adão tinha a visita de Deus todos os dias. Ele estava cheio da glória de Deus, da presença de Deus. Na essência, aquilo que Deus disse a Adão foi o seguinte: Adão, você tem domínio sobre tudo, porém não tem domínio sobre esta árvore. A palavra domínio não significa que mandamos em alguém.
Adão não sabia discernir entre o bem e o mal. Então Deus estava dizendo a ele: olha, Adão, eu sou o seu discernimento. Não toque na árvore do conhecimento, deixa que eu toco por ti. Eu sou o teu discernimento. Se você permitir que eu faça por ti, que eu seja o seu discernimento, terás a vida eterna. Então, amados, quando buscamos conhecimento sem a direção do Espírito Santo de Deus, isso produz morte. Sim. Então não era uma limitação. Era que o discernimento de Adão era o próprio Deus dentro do homem, ou presente na vida do homem. Ele tinha a verdadeira humildade. Tem muito a ver com discernimento. Discernimento é igual a humildade, porque humildade é ceder todo o seu direito à direção de outro. Isso significa humildade. Então, o discernimento do homem está baseado em que Adão permitisse que Deus revelasse o que estava bem e o que estava mal. Então, o que acontece? Adão era como a maioria dos homens. Não gosta ou não gostava muito de se comunicar, de conversar com a esposa. E aí a esposa pergunta: como é que foi no trabalho? Ele responde: bem. Porém, o que você fez? Trabalhei. Ela procura comunicação. A mulher está em casa o dia todo, porém, quando chega o homem que ela espera, ela tem necessidade de conversar, ela quer falar. O homem põe a cara no jornal, põe a cara na televisão, põe a cara no computador e pergunta: já está pronto o jantar? Tem aí um café? Pouco comunicativo. Então, Eva pecou na ignorância, porque Eva não estava... Quando Adão recebeu as ordens, ela não estava presente. Então Adão não comunica adequadamente a Eva aquilo que ele recebeu de Deus, e por isso Eva cai em pecado por falta de discernimento. E a pergunta é: onde estava Adão enquanto Eva conversava com a serpente? O homem tem que velar, ele tem que vigiar, ele tem que tomar conta. É um anjo de luz. E todavia tem muitos crentes dando vantagem ao inimigo. Por isso que Paulo disse: não quero que sejais ignorantes. Isso é muito engraçado, porém, significa que Eva tipifica a igreja e Adão são muitos dos ministros que não comunicam adequadamente o propósito de Deus para esse século que estamos vivendo. E por isso, muitas vezes, nós percebemos pecado dentro da igreja, porque os ministros se omitem. Não buscam conhecimento, não buscam revelação, não buscam intimidade com Deus. E a igreja caminha em pecado porque não conhece a palavra, não tem tratamento, não tem assistência, não tem direção, estão vazios, estão sem ele nem beira, estão muitas vezes congregados dentro de salões grandes, mas árvores sem frutos, desprovidos totalmente de frutos da vontade de Deus, de maneira que a igreja continua comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, amados, alcançar conhecimento sem ter a direção do Espírito Santo de Deus, isso produz morte. E aí nós entendemos que o fracasso da criação não cancela o plano do Criador, evidentemente. Então, voltar à criação é andar para frente. Analisar Gênesis, os princípios que Deus criou, é estar caminhando para frente. Veja, eu estou casado com a minha mulher há 38 anos. Pois a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então eu já morri. Eu já morri para o mundo. Eu já morri para os outros relacionamentos. Então eu não tenho mais nenhuma opção, porque a minha opção já foi dada há 38 anos atrás. Em Hebreus 9:27 está escrito isso: o homem só morre uma vez. Então, se o matrimônio tipifica a união entre Cristo e a igreja, qual é o lugar do divórcio? É uma boa pergunta. Medite nisso. Satanás encontrou uma fraqueza no coração do homem. Ouviu a mulher mais do que a Deus. E Satanás também encontrou uma fraqueza no coração da mulher.
falou muito, fala demais, ou quis dominar, ou achou que ela podia resolver a questão sozinha, quis ser autossuficiente. A língua da mulher é mais resistente que a do homem, porque exercita mais, está em maior exercício. E convenhamos, a mulher é o radar. Satanás, sabendo disso, primeiro providenciou a queda da mulher para depois atingir ao homem, né? Nós queremos orar, pedir para que Deus continue nos concedendo a sua graça. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Eu peço a tua bênção sobre os nossos ouvintes, que o Senhor continue nos prosperando na tua palavra e que tua palavra